A cidade era um organismo vivo, que respirava. Cada rua, cada beco, pulsava com uma energia própria, uma vida que nunca dormia. As luzes da cidade brilhavam como estrelas artificiais, enquanto sombras dançavam entre os prédios altos. Pulsava com uma energia sombria, uma sinfonia de sirenes e gritos. O caos era a melodia constante, uma trilha sonora de desespero e urgência. As sirenes cortavam a noite como lamentos, enquanto os gritos ecoavam pelos becos, carregando histórias de dor e perda. Victor Braga conhecia seu ritmo, seus segredos. Ele era um com a cidade, um guardião silencioso das suas histórias mais sombrias. De cima dos telhados, ele observava, um sentinela de pedra em um mar de sombras. Ele era um detetive, endurecido por anos vagando pelos becos escuros da cidade. Cada esquina, cada rua, contava uma história que ele conhecia de cor. Ele havia visto o pior que a humanidade tinha para oferecer, e isso o moldou, transformando-o em uma figura quase mítica. Ele tinha visto o pior que a humanidade tinha para oferecer, a imundície agarrada a ele, como uma segunda pele. A sujeira da cidade era sua companheira constante, uma lembrança do lado mais sombrio da vida urbana. A corrupção era uma doença, e esta cidade estava em fase terminal. Políticos corruptos, policiais desonestos, todos contribuíam para o câncer que consumia a cidade. Braga sabia que a luta contra essa doença era interminável, mas ele não podia desistir. Victor havia aceitado há muito tempo que algumas feridas nunca cicatrizam de verdade, apenas deixam cicatrizes. Essas cicatrizes eram um mapa de sua vida, cada linha contando uma história de dor e sobrevivência. Ele carregava as suas próprias, gravadas profundamente em sua alma. Cada caso não resolvido, cada vítima que ele não pôde salvar, deixava uma marca indelével em seu espírito. Victor sentou-se à sua escrivaninha, a luz fraca lançando longas sombras pela delegacia. O escritório era um reflexo de sua mente, um labirinto de pensamentos e memórias, onde cada sombra escondia um segredo. O ar era denso com o cheiro de café velho e desespero. Cada gole de café era uma tentativa de afastar o cansaço, de manter a mente alerta em meio ao caos. Ele era um homem de rotina, encontrando consolo no familiar. A organização dos papéis, a repetição dos gestos, tudo isso lhe dava uma sensação de controle em um mundo descontrolado. Ele passou a mão pelo rosto cansado, o peso de incontáveis casos não resolvidos o pressionando. Cada linha em seu rosto era um testemunho das noites sem dormir, das horas passadas tentando encontrar respostas. Lá fora, a cidade uivava. As luzes de neon piscavam, criando um espetáculo hipnótico de cores e sombras. A cidade nunca dormia, e Victor sabia que seu trabalho também nunca terminaria. Braga. O nome era um símbolo de resistência, uma promessa de justiça em um mundo injusto. Ele rosnou, a voz rouca de cigarros e cansaço. Cada tragada era um lembrete de sua mortalidade, de que ele também era apenas um homem, lutando contra forças maiores do que ele. A voz do outro lado da linha era quase um sussurro, envolta em medo. Cada palavra carregava o peso de um segredo terrível, uma verdade que precisava ser revelada. Falava de um lugar, um nome, e uma série de assassinatos que lhe gelaram os ossos. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça macabro, uma história de horror que precisava ser contada. A voz implorava por ajuda, por justiça. Então, silêncio. O silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito, uma ausência que preenchia o ar com uma tensão palpável. Victor desligou o telefone, o sinal de linha zumbindo em seu ouvido como um enxame de vespas furiosas. Ele sabia que aquele zumbido era um chamado à ação, um lembrete de que seu trabalho estava longe de terminar. Ele sabia que tinha que agir, tinha que desaparecer no labirinto de ruas mais uma vez. Cada passo que ele dava era uma promessa de justiça, uma declaração de que ele não desistiria, não importava o quão sombria a cidade se tornasse. A chamada tinha sido breve, enigmática, apenas algumas palavras, mas o suficiente para deixar Victor inquieto. No entanto, tocou uma corda dentro de Victor, uma nota dissonante na sinfonia de desespero a que se acostumara. Ele sabia que não podia ignorar.
Ele poderia descartá-la como um trote, outra história de fantasma sussurrada nos subterrâneos da cidade. Mas algo o impedia de fazer isso. Mas algo na voz, um tremor de terror genuíno, ressoou com ele. Era um medo que ele conhecia bem, um medo que não podia ser fingido. Era a voz de alguém que sabia que estava vivendo com o tempo contado. Cada segundo era precioso, cada momento uma luta contra o inevitável. O nome que a voz pronunciara, Sabrina, ecoou em sua mente. Sabrina, um nome que carregava um peso, uma história não contada. Estava ligado a um local, o Motel Lua Azul, um estabelecimento dilapidado nos arredores da cidade. Um lugar que Victor conhecia de reputação, um refúgio para os perdidos e desesperados, um lugar onde as sombras dançavam com segredos. Victor conhecia o tipo. Ele sabia que lugares assim guardavam histórias sombrias. Ele já havia encarado o abismo de tais lugares antes, cada um com suas próprias histórias de dor e desespero. Ele pegou o casaco, o tecido gasto familiar contra suas mãos calejadas. Era um casaco que tinha visto muitas noites frias e muitos mistérios. Era um escudo, uma barreira entre ele e a frieza da cidade. Um lembrete de que ele estava preparado para o que viesse. Ele saiu da delegacia, o ar noturno o atingindo como um golpe físico. A noite estava fria, mas Victor estava acostumado. A cidade estava viva, uma cacofonia de sons e movimento. Carros passando, pessoas apressadas, luzes piscando. Mas dentro daquele caos, Victor sentiu uma estranha sensação de calma. Ele estava em seu elemento, um caçador na selva urbana. Ele estava em seu elemento, um caçador na selva urbana. Cada passo o levava mais perto do desconhecido. A viagem até o Motel Lua Azul foi um borrão de luzes neon e ruas escorregadias de chuva. A cidade parecia um labirinto de sombras e luzes. Cada volta do volante, cada toque na buzina, o aproximava do desconhecido. Ele sabia que estava se aproximando de algo importante. Ele estacionou do outro lado da rua, o ronco do motor diminuindo até se tornar um rugido baixo. O motel estava à sua frente, esperando. O motel erguia-se diante dele, um monumento em decomposição a sonhos esquecidos. Victor sabia que dentro daquelas paredes, segredos aguardavam para serem revelados. O ar dentro do Motel Lua Azul era denso, com o cheiro de cigarros baratos e medo rançoso. As paredes, amareladas pelo tempo e pela fumaça, pareciam absorver cada suspiro de angústia que ali se fazia presente. O ambiente era opressor, como se o próprio edifício estivesse conspirando para manter seus segredos sombrios. Victor percorreu o corredor mal iluminado, a mão pairando perto da arma que carregava na cintura. Cada passo ecoava no chão de linóleo gasto, um lembrete constante da precariedade da situação. Ele estava alerta. Cada sombra parecia esconder uma ameaça potencial, cada som um prenúncio de perigo. Ele encontrou o número do quarto que a voz havia lhe dado, a tinta descascando da porta como feridas. O número, quase ilegível, parecia um presságio de algo terrível. Victor hesitou por um momento, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Ele bateu, o som agudo e ecoando no silêncio. O som reverberou pelo corredor, como um grito de socorro em um deserto de desespero. Ele esperou, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Um momento se passou, preenchido apenas pelas batidas de seu próprio coração. A tensão era palpável, como se o ar ao redor dele estivesse carregado de eletricidade. Ele podia sentir o suor frio escorrendo pela sua nuca. Então, a porta se abriu rangendo, revelando uma jovem. A luz fraca do corredor iluminou seu rosto, destacando suas feições marcadas pelo sofrimento. Ela parecia frágil, mas havia uma força oculta em seus olhos. Ela era bonita, de uma forma que falava de sofrimento e resiliência. Cada linha em seu rosto contava uma história de luta e sobrevivência. Ela era uma sobrevivente, mas a que custo? Seus olhos, arregalados e cheios de um medo assustador, encontraram o seu olhar. Esta era Sabrina. Havia algo em seu olhar que implorava por ajuda, uma súplica silenciosa que Victor não podia ignorar. É o polícia? Sua voz era um sussurro, carregada de desconfiança e esperança. Victor assentiu, seus olhos examinando o rosto dela,
procurando por qualquer sinal revelador de engano. Ele precisava ter certeza de que ela estava dizendo a verdade, que não era mais uma armadilha. Ele não encontrou nenhum, apenas uma vulnerabilidade crua que o tocou profundamente. Sabrina estava claramente aterrorizada, e isso mexeu com algo dentro dele. Ele entrou, a porta se fechando atrás dele com um baque surdo que pareceu amplificar o silêncio. O quarto era pequeno e desordenado, um reflexo do caos na vida de Sabrina. A voz no telefone. Você disse que havia assassinatos. A pergunta pairou no ar, carregada de gravidade. Sabrina assentiu, seu olhar percorrendo o quarto nervosamente, como se esperasse que as sombras respondessem. Ela estava claramente assustada, e Victor podia sentir a urgência em suas palavras. Ela respirou fundo, suas palavras saindo em um turbilhão de medo e urgência. Cada palavra era um grito por ajuda, uma tentativa desesperada de fazer Victor entender a gravidade da situação. Ela falou de outras garotas, mulheres que trabalhavam nas mesmas ruas, que tiveram fins horríveis. Elas eram suas amigas, suas irmãs de luta, e agora estavam mortas. Suas mortes, brutais e aparentemente aleatórias, passaram despercebidas, descartadas como riscos ocupacionais. A polícia não se importava, e isso só aumentava o desespero de Sabrina. As mãos de Sabrina tremiam enquanto ela falava, sua voz embargada por lágrimas contidas. Ela estava à beira do colapso, mas ainda assim, continuava a falar. Ela pintou um quadro de medo e desespero, de um assassino espreitando nas sombras, atacando os vulneráveis. Cada detalhe que ela fornecia fazia o coração de Victor bater mais rápido, mas o detalhe mais arrepiante, aquele que lhe causou um arrepio na espinha, ainda estava por vir. Sabrina olhou diretamente nos olhos de Victor, e com uma voz trêmula, ela revelou. Ele disse que eu sou a próxima.